um determinado setor da sua empresa que transforma ou a transformação de um bem tangível, de uma matéria-prima, de um recurso que se agrega valor e sai um bem com um valor agregado, ou no nicho de serviços há um processo, há uma etapa que faz com que aquele tipo de serviço gere uma agregação de valor. Então, você tem uma loja do setor de varejo, de utilidades, e tem produtos expostos nas prateleiras. E um cliente vai até essa loja. A finalidade é fazer com que aquele cliente saia com aquele produto. E existe um processo ali de transformação, que é transformar a vontade do cliente, o desejo dele em adquirir algo, na consumação da venda. E o cliente sai com uma sacola e com o produto dali. Então, cada modelo de negócio tem um modelo de transformação. E a gente tem visto isso. Eu conversei com vocês nas últimas aulas sobre qualidade. Vocês lembram o que eu falei sobre qualidade? Eu cheguei de falar com vocês sobre isso. Não falei já? Vamos ver se vocês estão aí lembrados. Jonathan, Manu, Gabi, Thaís, Jaine, sobre a questão da velocidade, da confiabilidade. Me lembro até que falei quanto à vacina da Covid. Nós estamos aí com uma demanda altíssima de consumo, né, um time de produção curtíssimo, e é necessário qualidade e confiabilidade do produto, no caso da vacina, né, e com um custo acessível. Tratei isso com vocês na aula passada, não foi? Fazer certo na primeira vez, professor, seria o primeiro princípio? Correto, esse é um princípio da qualidade, né? Um dos princípios da qualidade é produzir certo da primeira vez. Correto, parabéns. Exatamente. Então, vocês, né, veem que toda produção tem indicadores de desempenho. E aí, a gente vai falar daqui para frente sobre alguns planejamentos que envolvem, por exemplo, na aula de hoje eu subi um material para vocês sobre capacidade de produção. Né? E aí nós vamos falar, né, sobre esse planejamento, esse controle dessa capacidade, e aí a gente vai evoluir para capacidade, né, e planejamento dos estoques, planejamento da rede de suprimentos. A rede de suprimentos, ela está dentro do modelo de transformação. Você lembra lá que temos os inputs, os recursos de entrada, a transformação, a manufaturabilidade e a saída desse recurso em um produto e um serviço que estão agregados, atrelados. A cadeia de suprimentos está em cima disso. Já tinha falado sobre isso. Você se recorda? Nós temos uma logística de abastecimento, que é aquela que conhece, né, e trabalha diretamente com o fornecedor da matéria-prima. Então, é a cadeia de suprimentos lá em cima. Então, ela conhece quem oferece e quem fornece a matéria-prima necessária para esse recurso chegar até o modelo de transformação e ser processado. Internamente, existe uma logística de abastecimento que movimenta os recursos internamente dentro do processo de produção. E, por fim, né, sai para o estoque físico e a gente tem uma logística de distribuição, que é onde está o consumidor. Então, a gente tem a cadeia de suprimentos. Me recordo até de ter falado para vocês de algum produto específico, do leite, por exemplo. Falei com vocês desse exemplo? Alguém lembra? Jonathan, lembra? Jaine, Manu, Ana? Não, ninguém lembra. Não tratei sobre isso. Sobre o que, professor? Eu não entendi.
sobre a cadeia de abastecimento de um determinado produto. Esse produto pode ser, né, qualquer um que você buscar. Eu me lembro de ter te falado, né, sobre a cadeia de abastecimento, por exemplo, do leite. Aí nós temos a soja, ou grãos num todo, onde eu falei que, né, o leite, a cadeia de suprimentos dele finaliza em nós consumidores. Mas se você voltar, né, dentro da linha de consumo, você tem lá o leite envasado, que provavelmente foi de um laticínio, e se você voltar, esse leite ele estava, né, lá no agricultor que produz a vaca, então o pecuarista que alimenta essa vaca. E se você observar, você volta um pouquinho mais, você tem o pasto que precisa, né, ser ali cultivado, então você tem vários produtos que você utiliza no pasto. Se você voltar ainda mais, você tem a semente que se utiliza no pasto, você tem o sal, você tem vários nutrientes que você alimenta o gado. Então, quando você vê a cadeia num todo de um alimento, nossa, você volta lá na origem, por exemplo, do cultivo da semente. Isso é a cadeia, né, de abastecimento, a cadeia de suprimentos de um determinado produto. Ninguém lembrou? Professor, o senhor não falou disso? Ou falei? Professor, eu não lembro disso. Na última aula? Ou na última aula? Ana? Eu também não me recordo. Eu não lembro de você ter falado sobre o leite, não. Sobre o leite, não. Eu lembro que a gente falou até do cabeleireiro lá, que se o cabeleireiro falhar, a pessoa nunca mais volta, mas do leite não tô lembrando. Do leite, não. Então foi... lá dentro eu falei sobre, na última aula, então eu não dei esse exemplo. Tudo bem. Então, o modelo de transformação com os recursos de entrada e processamento e saída, nós temos a cadeia de suprimentos que eu acabei de colocar. O exemplo que eu dei agora há pouco do leite, né, mostra a cadeia de suprimentos e de abastecimento desse produto. Ok? É dentro disso que a gente tem, né, por exemplo, a qualidade como indicador. Então, é necessário que eu entenda quem são os meus fornecedores nessas 3 etapas de processo. E o planejamento, ele precisa entender, ele precisa saber quem são, né, todos os atores ao longo da cadeia de suprimentos ou da cadeia produtiva, não só do nicho, né, não só daquele modelo de produção, como quem são essas pessoas ao longo dessas cadeias produtivas. Esses indicadores, eles estão dentro do processo de forma intrínseca ao produto, ao serviço. Com o material que eu subi hoje, a gente falaria sobre planejamento de capacidade. Por que que a capacidade ela é tão importante quando a gente falou, né, sobre os indicadores de desempenho? Porque eles também vão contribuir e interferir diretamente no processo de produção. Então, quando a gente falar de capacidade, a gente tem 3 tipos de capacidade que a gente precisa compreender. Qual é a primeira capacidade, professor? Dentro desse modelo de transformação, dentro, né, desse volume que nós temos aí a ser processado. É a capacidade instalada. O que que é isso, professor? Capacidade instalada, a gente tem que entender, primeiro, de instalação e de infraestrutura, tá? Ou de estrutura e infraestrutura. A estrutura é as 4 paredes, são a estrutura física, os prédios. A infraestrutura é todos os recursos que existem dentro daquela estrutura. Então, são máquinas, equipamentos, estruturas que envolvem, né, para o processo de transformação. A partir daí, quando você tem uma indústria com todos os equipamentos necessários, com todos os maquinários necessários para produzir, aquilo ali tem um dimensionamento. Aquilo ali tem uma capacidade de instalação para a produção. Onde, se eu trabalhar um dia inteiro de forma ininterrupta, 8 horas por dia, 10 horas por dia, sem considerar, né, nenhuma perca, trabalhar full time o dia inteiro, eu tenho 1 tonelada de produtos produzidos por dia.
eu tenho 1.000 lotes, 1.000 litros de um determinado produto produzido por dia. Ou mesmo, né, se você for para o setor de alimentos, independente de qual for o alimento, você teria uma capacidade de produção considerando horas ininterruptas de trabalho. Por que isso, professor? Porque eu tenho máquinas suficientes para esse processo de produção. Mas nenhuma empresa, nenhuma organização trabalha, professor, de forma ininterrupta o dia inteiro. Realmente, nós temos aí, né, a mão de obra humana, que é um recurso que precisa de algumas paradas. Mas há modelos de transformação que são totalmente automatizados. Então, aí a gente muda a perspectiva de produção, de capacidade instalada. O que eu tenho instalado no meu processo, eu consigo utilizar por um tempo ininterrupto, automático. Ainda assim, possa ser que eu tenha algumas paradas. Então, cada modelo de transformação vai ter que ter um planejamento para essa capacidade instalada. Essa jornada ininterrupta de produção, ela serve para fins estratégicos, com a finalidade de eu pensar na minha capacidade disponível de produção. Então, eu tenho a minha capacidade instalada, que leva em consideração toda a minha infraestrutura de maquinários dentro da minha estrutura, de forma ininterrupta por um período. Contudo, isso é uma realidade um pouco distante, porque eu preciso de pessoas para trabalhar, eu preciso de mão de obras, eu preciso de recurso para produzir o meu processo produtivo. Então, existe uma capacidade disponível, que vai levar em consideração o volume de produção, sem considerar as percas, mas correspondente a uma jornada específica de trabalho. Na capacidade instalada, eu considero só o que as máquinas podem fazer, o que a minha infraestrutura consegue fazer, considerando que eu trabalharia o dia inteiro, que seja 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho, sem parar, com a capacidade das máquinas. Na capacidade disponível, eu levo em consideração mão de obra, eu levo em consideração os meus recursos necessários para o processo de produção e não considero as percas. Então, vamos supor, cara, eu tenho os meus maquinários de produção aqui e eu vou trabalhar 8 horas sem parar, é a minha jornada. A hora que eu inicio o meu processo de produção com as minhas mãos de obras, com os meus recursos, o processo de produção ele não se torna mais ininterrupto. Por quê? Porque uma jornada de trabalho ela é complexa e ela possui paradas. Pode quebrar uma máquina, pode faltar um recurso, que seja matéria-prima, que seja mão de obra humana, pode faltar energia, pode faltar uma água, pode acontecer de uma infraestrutura ter um dano físico e eu não conseguir continuar o meu processo de produção. Então, há variações, há variáveis, e essa capacidade disponível vai considerar somente a minha jornada de trabalho sem nenhuma perda. E, para fechar essas capacidades, a gente tem a capacidade realizada, que é a capacidade que considera o que eu produzi dentro da minha jornada, retirando todas as percas. Não sei se vocês já trabalharam em indústrias ou, né, em um processo de transformação, por exemplo, aqui, uma panificação, alimentos, o setor de alimentos faz isso. Um restaurante, ele tem lá, né, toda uma infraestrutura de produção, então ele produz uma quantidade X em quilos de alimento, ele utiliza a capacidade dele, ele produz aquele alimento e vai servir no restaurante. Mas existe ali uma perca de alimentos, não é? Tem, né, alguns modelos de transformação que conseguem produzir a quantidade exata, por exemplo, no nicho aqui de alimentos de restaurante, produz a quantidade exata daquilo que vai se consumir.
mas na grande maioria das vezes você sempre tem uma perca, você consegue, né, chegar próximo daquilo que você precisa produzir para o consumo diário, mas há uma perca dessa capacidade de produção. Estão compreendendo? Alguém tem algo até aqui para colocar? Vamos lá discutir essa parte aí, para que a gente possa poder avançar um pouquinho. Deixa eu ouvir vocês aqui. O que é capacidade de instalação ou capacidade instalada? Jonatas está por aí, Gabi está por aí, Thaís, Manu, Ana, Jaine. Professor, por que essas capacidades, esses planejamentos de capacidades são importantes para aqueles modelos de transformação onde o senhor colocou, né, indicadores de desempenho que envolve confiabilidade, que envolve velocidade, que envolve, né, a questão da confiança, a questão da flexibilidade do processo, que tem a ver essa capacidade de produção, né, essa capacidade produtiva com esses indicadores. Jonatas, você está em qual nicho mesmo, Jonatas? Vamos lá, compartilha aí, Ana. Deixa eu entender um pouquinho do nicho de trabalho de vocês, mais para a gente compreender dessa capacidade de produção. Oi, professor. O senhor refere-se ao meu serviço? Oi? Você está tentando dar o meu serviço? Correto. O meu serviço, na questão de capacidade de produção, como nós trabalhamos com inspeção, eu não sei dizer para o senhor, porque nós só fazemos o procedimento ali, né? Você trabalha onde? Eu trabalho na JBS, na Inspeção Federal. Correto. Não seria exatamente, né, no seu setor, mas é na empresa onde você trabalha. Lembra que é necessário a gente ter visão sistêmica. Visão sistêmica é você enxergar o todo e compreender as partes. Então, dentro da empresa onde você trabalha, né, onde que entra, por exemplo, a capacidade instalada? A JBS ela tem uma capacidade, né, de infraestrutura para abater quantos bois por dia e quanto ela abate? Ela tem capacidade para abater 3.000 cabeças. Só que assim, em 2 turnos. 2 turnos. Só que atualmente ela está abatendo 1.200 e quase 1.300. É o que ela abate hoje, atualmente. Mas a capacidade dela é para abater 3.000 cabeças de boi. Ótimo. No material que eu subi para vocês, Jonathan, tem uma lâmina de slide lá que fala exatamente sobre o ajuste da capacidade e que entra exatamente o que você falou. A JBS é uma indústria que tem uma capacidade instalada de produção muito além da capacidade que ela tem hoje realizada, né? E é claro que um desses fatores seria aí tempo. E ela tem uma capacidade disponível de mão de obra que oscila muito o processo, né? Que faz com que os times de processo, às vezes, sejam longos ou curtos. Então, essa visão ela é muito importante para você. Por mais que você trabalhe em um determinado setor e faz uma determinada análise de inspeção, é necessário que você compreenda o que tem antes e o que tem depois do processo, para que você tenha uma visão do todo para tomadas de decisões mais assertivas. Eu imagino que você queira desenvolver uma atividade diferente daquela que você desenvolve hoje. Com certeza, sempre em busca de melhoria, né? Por mais que o CIF seja, né, dentro da indústria, já uma atividade, um setor que, né, já dá um statusinho ali, né? Você deve estar ganhando o quê? Uns 7 mil por mês, né?
Ou eu tomo posse, professor. Dá para ganhar mais, mas você provavelmente deve ser um aluno que está entendendo muito bem o que eu estou falando, porque você trabalha dentro da JBS. Então, quando a gente fala de capacidade instalada, você olha para aquela estrutura, você fala, meu Deus, né? Aqui dá para produzir muito mais do que eu produzo hoje. Contudo, né, poderia abater muito mais do que 1.200 e alguma coisa que você falou. Necessitaria o quê? Ou contratar mais pessoas, ou aumentar a velocidade da linha. Por isso que há um indicador de velocidade. Mas é possível aumentar a velocidade da linha? Assim, professor, no caso, ela poderia aumentar pouca coisa, porque de acordo com a legislação, que a legislação permite, por exemplo, tem uma certa velocidade, pode rodar de acordo com a quantidade de funcionários que a indústria possui. Por exemplo, em cada plataforma, a velocidade tem que rodar de uma forma que 2 colaboradores por plataforma executem a mesma função. 3 colaboradores não tem como, porque isso acaba atrapalhando o processo. Então, assim, aumentar a velocidade da Nória é uma possibilidade, só que é uma coisa assim que não vai sair um produto totalmente 100% garantido. Ótimo. E se então a gente aumentar a capacidade de funcionários? É possível? Então, nesse caso, se você abater 2 turnos, sim. Agora, 1 turno somente, aí não tem como, porque, como eu disse, né, gente demais acaba atrapalhando. Então, a capacidade de mão de obra já está no limite. Está no limite. Tá no Porque, limite. que nem, por exemplo, vou usar a inspeção federal. Atualmente, a JBS está em processo de transição na inspeção federal. A inspeção federal está deixando de pertencer à JBS, os funcionários, e está passando a pertencer à prefeitura. Inclusive, teve até o processo seletivo. Uhum. Atualmente, na JBS, na inspeção federal, nós já recebemos 20 colaboradores desses novos que passaram no processo seletivo. E, assim, para nós está sendo uma dificuldade muito grande trabalhar com esse pessoal. Por quê? Porque é gente demais. Atualmente, a linha de inspeção tem 21 colaboradores. Aí chegou mais 20. 21, a capacidade já está ociosa. Porque o mais adequado lá é 18, então já tem gente a mais. Aí chegou mais 20, então, e acaba atrapalhando o processo. Muita gente acaba atrapalhando. Então, assim, olhando agora para a linha de produção da empresa, se colocasse mais colaboradores lá, do que já tem hoje, acabaria atrapalhando o processo. Ótimo. Então, essas reflexões, essas colocações, Jonas, elas fazem com que a gente reflita da seguinte forma: olha, a empresa tem, né, uma capacidade de instalação que já possui todos os seus recursos de mão de obra no limite. Para com que haja, né, um melhor ajustamento do processo de produção, que seria aí, né, a produção realizável dia, é necessário que houvesse um outro turno para o processo acontecer de forma mais adequada e pudesse ser mais produtivo. É essas reflexões que a gente precisa fazer no dia a dia, porque, olha, se eu tenho, né, mão de obra ociosa no meu processo de produção, eu estou tendo aí custos, eu estou tendo dinheiro que poderia ser direcionado para outros lugares. E isso atrapalha exatamente o que você falou, a qualidade do processo. Às vezes a gente acha que ter, né, mão de obra sobrando ajuda a oferecer um dos indicadores que é a qualidade melhor. Mas não, né? Muitas pessoas trabalhando num processo, às vezes atrapalham. E provavelmente você observa isso diariamente, né, no seu processo de produção. Ótimo, muito obrigado pela sua participação, Jonas. Você quer colocar mais alguma coisa? De nada. Não, professor, não, só isso mesmo. Obrigado. Mais alguém que queira contribuir com algo? Vamos lá, Jaine.
Qual que é o ramo que você está, querida? Eu acho que eu não me encaixei, professor. É na Cefaz. Eu só faço o atendimento das pessoas, ao público, né? Uhum. Não, mas você tem, querida, a gente tem que refletir. É aí que é importante a gente refletir setor de serviço. Você trabalha no Cefaz. Então, olha só, capacidade de produção no setor de serviços, que é atendimento aí, né, ao público dentro do município. Capacidade, por exemplo, instalada. Quantas carteiras, quantas cadeiras tem lá dentro para ficar pessoas sentadas? Aquela é a capacidade instalada. Você entendeu? Você pode receber quantas pessoas lá dentro sentadas? Acho que 8, 9. Sentadas lá dentro. Isso. Capacidade instalada é a quantidade, né, de infraestrutura que você tem disponível para isso. E aí a gente tem, né, a capacidade disponível. Essa capacidade disponível a gente pode aí considerar, considerando o Covid, né? Você tem aí agendamentos. Você pode trabalhar o dia todo e, né, por meio de agendamentos. Consequentemente, você não consegue utilizar toda a sua capacidade instalada. Você vai atender pessoas com times diferentes e isso vai lhe dar um resultado de atendimento diferente. Então, você vai pensar tempo de produção. Quanto tempo você leva para atender uma pessoa? Vai depender do tipo de serviço que ela precisa. E você precisa considerar, por exemplo, a velocidade do seu sistema operacional. Como que é a velocidade do sistema da Cefaz? Como que poderia melhorar esse atendimento? Né? Porque, olha só, você falou que você tem 9 cadeiras lá dentro para atender o público. Quanto tempo leva para atender cada pessoa? 20 minutos? Depende, professor. Tem alguns casos que é mais simples, né? Mais simples? Acho que daria uns 10 5 minutos. Tá, vamos arredondar para... se for o caso. Se for o caso. Vamos arredondar isso aí para 10 para a gente fazer uma conta mais rápida. Então, cabe 9, né? Seria aí 60, né? Dá 1 hora. 1h30 para você atender 9 pessoas, correto? Uhum. Olha só como é que é a sua capacidade aí, né, instalada e como que vai funcionar esse processo seu de produção. A cada 1h30, você tem, né, condições de atender 9 pessoas. Durante um dia de expediente, você pode atender quantas pessoas? Você trabalha quantas horas por dia você faz trabalho? 6 horas? 6 horas. Olha aí, você atenderia 9, 18, 21, quanto daria? 20... Vixe, não sei. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Aqui. Então, seria o quê? 5 turnos? 6, 1h30. 1, 2, 3, 4. Não, daria 4 lotes. Seria isso. Seria mais, você atenderia 4 pessoas. Não, 9. Você atenderia 36 pessoas num dia, se a gente considerar, né, 10 minutos por atendimento e considerando as 9 cadeiras que você tem lá dentro. Uma média, você atenderia uma média de 36 pessoas por dia. Isso seria aí a sua capacidade disponível. Então, a capacidade instalada, 9, com um atendimento de 10 minutos por cada pessoa. Se eu considerar que eu trabalho 6 horas, então eu teria aí, né, a cada 1h30, 9 pessoas para serem atendidas. Com isso, eu teria aí, né, uma capacidade de realização de 36 atendimentos. Pode acontecer, por exemplo, que por alguma razão alguém não queira o atendimento, ou porque o sistema, por exemplo, ficou lento, a internet caiu, faltou algum recurso interno,
Então, essa capacidade sua, ela já não consegue mais atender ao planejado, ou à estrutura, a infraestrutura de instalação. E aí a sua realização de capacidade, ela se diminui por quê? Porque você considera as percas desse tempo ao longo da sua jornada de trabalho. Isso mesmo. Olha, né, que bacana. Você já pensou como que, né, você pode melhorar essa capacidade de produção? Então, quando você enxerga isso, você fala, nossa, olha como que a gente poderia dar mais eficiência ao processo de produção se eu considerasse esses 9 assentos que eu tenho aqui e 10 minutos para atender cada pessoa. Você acha que você atende quantas pessoas por dia lá? Você atende umas 30 pessoas por dia? Não, professor. Não é tudo isso, não. Deixa bem menos. Depende muito do dia também, da semana, dos dias do mês também. Normalmente tem mais movimentação no início do mês e no final do mês. Não, é o nicho, é o modelo. Mas e quando você está no pico de produção? As 9 cadeiras dão? Porque olha só, a gente pode pegar isso e levar para o banco. Olha quantas cadeiras o banco tem, né? Todo mundo senta e aí eles começam a ser atendidos. Claro, cada atendimento tem um time diferente, porque, né, são situações diferentes. E tem gente que passa ali 4 horas, 5 horas dentro de um banco para ser atendido. Você já pensou na situação? E chega ao ponto de ter pessoas que às vezes não conseguem nem ser atendidas. Isso mesmo. Volta para casa sem resolver o problema. Já aconteceu isso lá na Cefaz? Pode acontecer, de alguém voltar por não ter atendimento. Não, lá não. Não. Lá acontece muitas vezes da pessoa voltar sem resolver o problema, mas por falta de documentação, né? Não sei, precisa montar um processo de alguma coisa, e aí falta algum documento, aí ela volta para casa, mas por negligência da parte dela e não por nossa parte. Às vezes acontece do sistema cair também, e aí normalmente quando ele cai, ele demora umas horas para poder voltar, a pessoa não tem a disponibilidade de ficar esperando, aí acaba tendo que voltar no outro dia ou no outro período, né? Se for de manhã, volta no período da tarde, se for à tarde, só no outro dia. E a capacidade de, né, realizável sua, ela vai diminuindo por causa de um problema da infraestrutura, no caso aí, o sinal da internet. Muito bom, muito obrigado, parabéns pela sua participação. Gabriele. Você está sem áudio, Gabi? A Thaís. Eu acho que a Gabriele está sem áudio. Thaís. Oi. Tudo bem? Oi. E aí, com o que você trabalha? Numa papelaria. Papelaria. Olha só. Capacidade instalada. A papelaria lá tem o quê? Tem as impressoras? Tem. Quantas impressoras? A capacidade instalada, né? Você tem lá uma quantidade de impressoras para atender, dá conta de 4 atender impressoras. e consegue atender a demanda ou, né, pode acontecer dessa capacidade disponível em algum momento ter uma máquina estragada e só ter 3 funcionando. Como sou só somente eu de funcionário, às vezes fica cliente esperando. Porque Olha aí. 4 impressoras para uma funcionária. Eu tenho que dar conta de imprimir nas 4. 2 coloridas e 2 preta e branca. Olha aí. Temos uma que é para que a gente não usa como impressora, mas sim como Uhum. Então a gente não usa ela como impressora. Se caso tiver alguém que precisar escanear também, tem que deixar de imprimir alguma coisa e escanear.
Compreende. E existe demanda, Thaís, para ter mais uma pessoa para atender? No momento não, por causa da pandemia. Então agora caiu bastante os clientes numa papelaria, porque o que vende é para as escolas, faculdade. Uhum. Como não está tendo aula agora, que está começando a voltar, está tendo novos clientes, mas como teve a pandemia, teve um caimento grande de cliente. Então Ótimo. não tinha como colocar mais alguém para me ajudar, porque eu sozinha estava mais ou menos dando conta. Tinha horário de pique, nem que toda empresa tem, mas aí meu patrão vinha e me auxiliava. Olha que importante que você colocou agora. Ó. A pandemia, ela fez com que várias empresas ou fechassem as portas ou elas passou por um processo estratégico de redução do seu tamanho para com que ela continuasse aberta. Então, olha só, tem empresas, por exemplo, que tem lá os seus expositores, suas prateleiras, né, aonde elas expõem a mercadoria para os clientes, que de duas umas, ou houve, né, a redução dessas prateleiras, ou essas, né, prateleiras elas estão sem produtos. Por quê? Porque não tem demanda de saída. Então, você tem uma capacidade instalada, você tem, né, um investimento realizado dentro daquela estrutura, e você não a usa toda, e aí tem as diversas razões pelas quais, né, você não usa toda essa capacidade, porque tem as variáveis que podem envolver questões de demanda, que podem ser N, mas N razões. Até estou aqui ó, no material aberto, deixa eu pegar do Slack aqui, ele mostra exatamente essas razões aqui. Ó. Causas de sazonalidade das demandas. Eu estava com o capítulo do livro do Nigel Slack aberto exatamente nesse critério aqui. Então, a capacidade, né, instalada e as de produção, tanto as disponíveis, que envolvem mão de obras, e as realizáveis, elas também levam em consideração as sazonalidades, né, de demanda, que pode ser por uma questão climática, por uma questão festiva, por uma questão comportamental, política, financeira e social. A pandemia é uma dessas, fez com que, né, essas capacidades instaladas tivessem a diminuição da sua produção, a não utilização de toda essa estrutura. Uma máquina parada para um processo de produção tem o mesmo custo do que ela funcionando. Então, né, você continua arcando com energia, você continua pagando, né, mão de obra, você continua pagando todos os impostos necessários, você continua pagando aluguel. Aquela máquina funcionando ou parada, ela continua gerando custo. Melhor ela funcionando que parada, porque o aluguel vai continuar entrando. Né? Então, essas situações que a gente vive agora, né, elas são muito importantes para a gente fazer esse tipo de reflexão. Por isso que eu pergunto para vocês qual é o seu nicho de trabalho, porque esse conteúdo ele é voltado bastante para a área de indústria. Então, eu creio que o Jonathan ele conseguiu visualizar muito melhor, né, por exemplo, do que quem trabalha no setor de serviços, como os dois últimos exemplos aí de vocês mesmo. Mas a gente consegue fazer essa analogia para o setor de serviços, porque a disciplina ela trabalha tanto com o produtivo quanto os operacionais no nicho de serviços. Muito obrigado, Thaís, pela sua participação. Ana Júlia, você tem, né, alguma contribuição conosco? Qual que é o seu nicho, a sua reflexão aí? Então, eu sou secretária da igreja, né? Da igreja, e assim, eu vejo que a capacidade instalada seria a quantidade, vamos dizer, de cadeira, como se fosse da Jaine, né? Quantidade de pessoas na igreja. A gente tem uma capacidade de 150 pessoas hoje, mas no momento, por conta da pandemia, distanciamento e tudo mais, diminuiu, né? E aí foi para, acho que 100 cadeiras. Então, assim, essa seria, acho que, a capacidade instalada na igreja, né?
Certíssimo, parabéns. E a capacidade de instalação, meio que eu não entendi, mas olhando assim para... A instalada é essa. Aham. A outra capacidade é a disponível. Eu confundi. Mas só que aí, no nosso caso agora, como a gente está em construção, então a capacidade será bem maior, entendeu? Que essa que a gente tem hoje. Compreendi. Mas acho que seria. Perfeito, você fez uma análise perfeita. É isso aí mesmo. 10. Show de bola, muito bom. Mais alguém que poderia contribuir? Manu, gente, estou com um pernilongo que eu não consigo tirar ele daqui. Eu não acerto ele de jeito nenhum. Debaixo da mesa aqui. Pode falar, querida. Então, a minha... hoje é a primeira aula que estou assistindo. Você ri, né, Ana? Tá debaixo da mesa aqui, eu não consigo matar ele. Pode falar. Eu trabalho em uma construtora que também é correspondente da Caixa. Então, é um escritório e, ao mesmo tempo, constrói para a cidade, né? A minha área de escritório, a capacidade é a das cadeiras. Agora, e do negócio. Lembra, visão sistêmica. Isso. Agora, a área que a gente pode atingir é da cidade toda, né? Então, veja só, um canteiro de obras, ele faz parte da sua empresa, do seu modelo de negócio. Sim. Então, assim, você precisa fazer essa reflexão. E aí, quando você vai para um canteiro de obra, você tem capacidade instalada, seria o quê? Seria a quantidade de maquinário. Né? Aí, mão de obra disponível, a quantidade de profissionais da construção civil que você tem para realizar os trabalhos. Construção civil trabalha com tempo, né? Sim. De produção. É um dos principais indicadores de desempenho na construção civil, é o tempo. A gente tem um prazo para entregar as obras. E aí, se você não tem, profissionais como pedreiro, os serventes, os pintores, enfim, infraestrutura são todos os equipamentos, né? E aí você tem tudo aqui. Então, você começa a ter atrasos dos seus processos. E pode acontecer que você realize esse processo ou em um tempo antes do previsto ou muito depois do previsto, que provavelmente acontece os dois casos. Você pode entregar um projeto antes do tempo previsto e você entrega projetos depois do tempo previsto. Isso considera esses fatores de capacidade, que envolve infraestrutura, que são todos os recursos necessários, que envolve desde maquinário até mesmo a matéria-prima. Aí você tem uma capacidade disponível que envolve exatamente as pessoas para desenvolver esse processo, considerando, claro, as suas percas ou não. E você tem a capacidade de realização, que são os times, ou antes ou depois. Entendi. Eu estava imaginando que seria a capacidade que eu posso atingir seria onde eu posso ir, até onde vai. Também, que aí você pensou na expansão do negócio. Isso, expansão. Não tem problema. É a capacidade de instalar, mas só que leva em consideração a capacidade de instalação. Porque, assim, aí é uma reflexão estratégica que você tem que ter. Como a assim, empresa professor? Tem suporte, né? Exatamente. Olha, eu posso expandir? Posso, mas para isso eu preciso ter condições de infraestrutura, que são as máquinas, que são todos os recursos necessários para com que eu possa produzir naquele canteiro. Então, a sua reflexão não está errada, a sua reflexão está certa. Mas eu entendi melhor agora. Obrigada. Muito bom, show de bola. Gabi, cadê você? Oi, prof. Diga. O senhor me chamou. Você já falou? Não, eu não me identifiquei com nenhuma experiência, porque no lugar que eu trabalhava, a gente trabalhava mais com... a gente não produzia alguma coisa, entendeu?
Acho que se fosse para falar de capacidade, seria apenas a capacidade de receber, tipo assim, da quantidade de clientes que podíamos receber. Porque a gente, tipo assim, o dono compra produtos, aí ele vem e a gente vende. Ou a capacidade de produtos que a gente pode conter nas prateleiras, não sei. Não consegui aplicar muito bem as minhas experiências. Entendi. Mas o que você falou tem a ver com o conteúdo que a gente colocou aqui. Porque assim, ó, Gabi, essa capacidade de produção, ela funciona de acordo com a demanda pedida. Então, professor, por que a gente está estudando esse negócio de capacidade? Porque tudo está na cadeia de suprimentos, né? Na demanda. Como que nós produzimos algo? Devido à pedida. Tem modelos de negócio que produzem algo porque alguém pediu. Então, você vai ali e começa a produzir, aí você, né, tem o produto acabado, vai para o estoque físico já para aquela demanda específica. Mas tem modelos de negócio que você não sabe, né, exatamente quem vai ser sua demanda. E aí, você precisa produzir dando, eu vou dizer que assim, não é um tiro no escuro, mas você assume um risco muito maior produzindo sem saber quem vai ser a sua clientela, a sua demanda de consumo. E aí você considera, né, dentro desse time aí entre pedido e produção, essas capacidades que você tem aqui para o seu processo de transformação. Então, você vai poder produzir, estocar e colocar alguém para vender dentro do mercado. E ainda tem uma outra coisa que pode diferir muito, é a padronização do processo de produção. Em uma indústria que tem uma padronização, uma equalização do processo, isso é muito bom, né? Então, assim, industrialização normalmente tem uma padronização. A fábrica da Coca-Cola, do material que eu subi para vocês lá, né, da Casa da Moeda, existe uma padronização de produção. Agora, quando você não tem essa padronização, você tem uma oscilação produtiva que pode gerar uma complexidade em desenvolver aquele produto e atender a sua demanda. Então, a gente tem assim, ó, por exemplo, empresas de bordado, de costura, que você tem variações, modelos diferentes de produção, né, onde a variedade ela é muito alta. Se você não tiver, por exemplo, um histórico do que você produziu, você precisa ter muito bem definido a sua demanda, os seus pedidos, porque senão você começa a ter uma produção que pode gerar para você custos, uma gestão complexa, né? Porque você vai começar a gerar volumes de estoque e esses estoques, eles, né, geram um custo muito alto para as organizações. Então, o que você colocou, né, sim, tem sim a ver com o nosso conteúdo, porque a gente vai evoluindo nele ainda. Né? Entendi, prof.